Olá, como vai? Tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui para mais um vídeo e eu queria já agradecer a você que tem nos acompanhado aí pelas mídias sociais, sempre compartilhando as nossas publicações, nossos vídeos, curtindo, se inscrevendo no canal do YouTube. Queria pedir você que continuasse fazendo isso. É importante que haja uma divulgação. Nossa pretensão com isso é alcançar o maior número de pessoas possível, com a palavra de Deus, e o seu papel nisso é muito importante. Então, você que ainda não teve a oportunidade de enviar para alguém esse convite, envia lá o link da página do Facebook e o canal do YouTube para os seus amigos, para os seus familiares, para que a gente possa estar alavancando esse mecanismo de evangelização que temos usado nesses dias. Queria convidar você a orar comigo nesse momento, em nome de Jesus. Em seguida nós estaremos compartilhando um trecho da palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Deus, nós queremos, meu Pai, te entregar nossa vida em tuas mãos, declarar, Senhor, a tua soberania sobre nós, dizer, Deus, que nós confiamos em ti e te pedimos que o Senhor venha guardar o nosso coração, venha guardar a nossa mente. Meu Deus, em nome de Jesus, preserva o coração do seu povo, preserva a tua igreja, meu Deus, em meio a esse caos, meu Pai. Essa oração não é porque as outras pessoas não merecem esse cuidado, não, meu Pai, mas é que muito do remédio que o mundo, que a humanidade receberá, virá do teu povo. Nós temos consciência disso. Então eu te peço que o Senhor venha tratar com a tua igreja, meu Pai, porque é através da tua igreja que a justiça do céu se manifestará aqui na terra. Então, em nome de Jesus, toma a nossa vida, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um texto em Romanos, capítulo 3, no versículo 23, a Bíblia nos diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, meus irmãos, eu quero dar aqui um tema para esse pequeno devocional que nós vamos fazer, e o tema que eu dei é em busca de boas notícias. Nós vivemos dias em que as pessoas acordam pela manhã com a expectativa de, ao abrir um portal de notícia ou ligar a televisão, ela consiga encontrar ao menos uma boa notícia, e não está fácil encontrar notícias boas nos meios de comunicação hoje em dia. Nós estamos vivendo tempos difíceis, muito duros, situação que nós não esperávamos, uma situação que nós não estávamos preparados para ela. E isso tudo tem nos ensinado algumas coisas, e é importante que nós venhamos sim tirar o maior proveito possível de toda essa história que nós estamos vivendo. Mas é verdade que se nós buscarmos essas boas notícias na televisão, nós não vamos encontrar. É verdade que os portais de comunicação não vão oferecer para nós hoje uma boa notícia, porque a boa notícia, infelizmente, vende menos do que a má notícia. E é importante frisar que tudo que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos passando, ela é uma permissão de Deus para um tempo determinado, e com isso Deus ele vai nos ensinar algumas coisas. Eu queria observar com você nesse momento algumas coisas que podem te ajudar nesse tempo onde o seu coração está ansioso, sua mente está confusa, a vida está turbulenta. Eu queria convidar você a pensar em algumas coisas comigo. A primeira coisa que eu gostaria que você avaliasse comigo
é uma afirmação que eu quero te fazer, e embora você saiba disso, nos momentos de dificuldade nós temos dificuldade de avaliar isso com frieza, mas é que tudo isso vai passar. É fato que tudo que nós estamos vivendo vai passar, só que no meio de toda essa confusão, às vezes nós nos esquecemos que muitas situações como essa já vieram sobre a terra, já vieram sobre a humanidade, já vieram sobre a igreja e passou. E então, a primeira notícia que eu quero te dar é que isso vai passar. E embora talvez a sua mente não consiga focar nessa verdade, é razoável pensar que isso vai passar. A segunda coisa que eu quero levar você a pensar é que em algum momento uma outra crise como essa ou pior vai surgir. E talvez você pense: pastor, o senhor não está me ajudando assim, eu já estou preocupado com essa situação, o senhor está pensando em uma outra crise. Mas é verdade, nós vamos passar por essa e uma outra virá em algum momento. Isso pode levar 1 ano, 2, 10, 20, 30, nós não sabemos quanto tempo vai levar para que uma outra crise, para que uma outra pandemia, para que um outro terremoto, para que um outro furacão, um outro rumor de guerra surja. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas a Bíblia nos dá a garantia de que isso vai acontecer. Então, isso é outra coisa que eu queria que você levasse em consideração. A terceira coisa que eu queria que você levasse em consideração é que no fim, o único lugar que haverá descanso, paz e tranquilidade é na presença do Senhor. E se eu entendo isso, se eu consigo trabalhar com essas verdades de que isso vai passar, mas que mesmo passando um outro problema vai surgir, mas que embora isso seja uma certeza, eu tenho no Senhor um descanso, eu tenho nele uma segurança, eu encontro na Bíblia resposta para o que eu preciso, então eu consigo tranquilizar a minha mente, o meu coração, o meu espírito. E eu queria que você entendesse que o único lugar onde você vai encontrar a boa notícia é na Bíblia, é no Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia. O portal G1, R7, F2, não sei quantos existem. Esses portais, eles só vão trazer notícias ruins hoje. Pode ser que amanhã nós consigamos ver boas notícias, pode ser que pontualmente esses portais anunciem uma coisa boa, mas a verdade é que hoje nós estamos vivendo um momento de dificuldade. E nesse momento de dificuldade, as notícias que esses canais, que esses portais vão trazer para nós são notícias ruins, mas eu quero te dar uma boa notícia: o Evangelho é real, Jesus é real, Ele vive, Ele é Deus Todo-Poderoso, e nele nós encontramos a oportunidade de uma vida melhor. E essa vida melhor não está em termos em nós presenciarmos pandemias ou não, em estarmos numa crise econômica ou não. Essa verdade está fundamentada em que Cristo morreu para dar a vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância. E embora com aflições, provações, vivendo dificuldades aqui na terra, existe uma promessa de que o nosso Deus, Ele virá buscar a sua igreja. O texto nos diz no versículo 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O vírus Covid-19, ele não veio falar nada ao mundo. O vírus Covid-19 está sendo uma ferramenta para Deus falar com a igreja, porque é através da igreja que o mundo vai ouvir a voz de Deus. Então, toda crise gerada é para que o povo de Deus se levante em oração, em busca constante, em jejum, em consagração, em santidade, porque a igreja do Senhor, ela é o canal pelo qual Deus fala com a humanidade. Não são os portais de comunicação, não é a mídia, não é a televisão, não é a imprensa, não é a pandemia, não são os terremotos. O que Deus usa para falar com a igreja, com a humanidade, é a igreja. Então,
Então eu e você somos as ferramentas que Deus vai usar nesse tempo para trazer uma mensagem de justiça. A justiça não será manifesta através dos governantes, através dos ministros de segurança pública, não, do Ministério da Justiça, não. A justiça será manifesta pelos filhos de Deus, por aqueles que foram justificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, estejamos nós atentos, queridos, a esse tempo. É tempo de revelação. Deus quer falar comigo, Ele quer falar contigo, porque será a nossa voz, será a nossa boca, a nossa vida que Ele vai usar para falar com a terra. A terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E sempre foi assim, querido. Deus levantava situações de crise. Daniel era homem de Deus, Sadraque e Mesaque eram homens de Deus, mas eles estavam vivendo o cativeiro junto com todas as outras pessoas que eram rebeldes. Então veio uma crise sobre o mundo, sobre a nossa nação. Nós juntos estamos passando por essa dificuldade, mas é o nosso clamor, é a nossa postura, é o nosso comportamento que vai fazer a diferença. Eu quero que você avalie comigo que essa situação toda, essa crise que nós estamos vivendo,